Qual o desenho mais estranho que você já assistiu na infância e que por ser tão estranho você ainda tem lembranças desse desenho? Mas antes de falar qual que é o desenho no meu caso, eu preciso dar uma breve introdução. Eu nasci no início dos anos 2000, por mais que não pareça por conta da minha voz. Mas enfim, nunca tive TV a cabo, então a única maneira de assistir um desenho era ou pela TV aberta, ou alugando um DVD quando ainda existia locadora, ou pelos famosos CDs 3x10. O desenho que eu vou falar nesse vídeo eu conheci pela TV Cultura. E eu queria dizer que para encontrar o desenho perdido da minha infância teve uma baita de uma pesquisa. Mas não, só coloquei Garota Vampiro, TV Cultura desenho. E apareceu. No caso, esse desenho é Mona Vampiro. E o que esse desenho tem de tão especial para eu lembrar dele? Então, na maioria dos desenhos animados, quando um personagem imagina algo, esse personagem sabe que aquilo é uma imaginação. Aquilo não é real. Mas esse não é o caso da Mona e dos dois amigos dela. Tudo que eles imaginam, eles acham que é real. Então chega de enrolação que eu vou mostrar um episódio dele pra vocês. O episódio começa com um amigo da Mona relembrando o dia que ele teve que cuidar do primo dele. Aí ele lembra que aquele moleque era uma peste, entre aspas, um monstro. Então enquanto a Mona e os amigos dela estão no quarto, a Mona decide descer pra ver o que tá acontecendo na sala. E ela percebe que chegou visita. E essa visita trouxe a filha dela para que os pais da Mona conhecessem. Tá todo mundo se divertindo, até que os amigos da Mona chegam fantasiados. E agora tem algo que eu preciso explicar. Quando eles se fantasiam, é para combater o sobrenatural. No caso, só existe na cabeça deles. E se eu não lembro o nome dos dois amigos dela, muito menos eu vou lembrar o significado das fantasias. Os amigos dela já fantasiados entram na sala e falam que a filha da visita é um monstro. Por incrível que pareça, a Mona age de maneira consciente e repreende os dois amigos. Aí beleza, a visita deixa a filha com os pais da Mona e vai todo mundo pro parque. E os amigos dela ainda estão tentando convencer que a criança não é normal. Então a Mona começa a observar o que está acontecendo e acha que ela está enfeitiçando as pessoas, pois elas estão fazendo caretas e fazendo vozinha fina. Então, na tentativa de tentar quebrar o feitiço, ela vai lá e coloca um óculos escuro na bebê feiticeira. Então os pais da Mona brigam com ela, pois ela fez a coitada chorar. Então após isso, a mãe vai buscar a sua filha. Aí você pensa, beleza, não são mais os pais da Mona que estão cuidando dela. Então a Mona vai deixar ela em paz. Não, meu amigo, a Mona só vai parar quando ela achar que na mente dela, ela conseguiu. Agora vem outra coisa que eu preciso explicar. Sempre que no desenho um acontecimento onde a gente tem um ponto de vista imaginário e o ponto de vista real, ocorre essa transição. Só que tem alguns momentos que a gente só vê um ponto de vista. Então não acontece essa transição. Mesmo que anteriormente a gente estava vendo um ponto de vista diferente. Para ficar mais fácil de entender, eu vou usar de exemplo uma parte que eu pulei do episódio, que é antes dela colocar o óculos escuro. Ela vai correndo em direção aos pais dela e aí ela cai no chão. Então a gente tem o ponto de vista da imaginação dela e o ponto de vista dos pais dela. E foi por isso que aconteceu a transição. Só que nesse exato momento, né, antes de eu voltar para poder explicar, a Mona junto dos seus amigos estão preparando um plano para sequestrar a mini feiticeira. Só que nessa parte só mostra o que aconteceu na imaginação. Então a gente não vê o que eles realmente fizeram, o que deixa tudo mais bizarro. Então após cometer um crime, a Mona leva ela para a sala dos espelhos, onde ela vê o seu reflexo e por conta disso a Mona acha que quebrou o feitiço e fica feliz enquanto ela tá chorando, coitada. O pai dela chega na cena agradecendo ela por ela ter encontrado a bebê, já que a mãe dela perdeu ela de vista e já estava desesperada. E a Mona, em vez de se arrepender e confessar o que fez, sabe o que ela faz? Ela sorri e acha legal. Pro vídeo não ficar tão curto, eu vou mostrar alguns momentos surreais desse desenho. Tem um episódio onde tem lixo pra todo lado, pois já tem semanas que não tá passando o lixeiro. E a Mona, como é uma criança super normal, ela imagina criaturas saindo do lixo. E ela até engana uma velhinha com essa história, coitada. Só que diferente da velhinha, ela não consegue enganar esse policial. Mas não é por causa disso que eu estou falando desse episódio, mas sim do que vem a seguir. Vai ter uma reunião dos cidadãos para falar com o prefeito e a mãe da Mona vai participar dessa reunião. Então a Mona pede pra ir junto e a mãe dela leva ela. Então acontece um daqueles momentos que a gente não sabe se é do ponto de vista da imaginação da Mona, pois após o que acontece, dá a entender que não foi algo da imaginação dela. Agora chega de enrolação e eu vou falar o que acontece. A Mona dá um esporro no prefeito. Ô seu Armando, eu tô desde as 5h45 da manhã mandando foto, vídeo no seu privado, seu Armando, mostrando a minha real situação, porque hoje eu não fui trabalhar.
E ninguém faz nada. E a Mona não tá falando coisas coerentes. Ela tá falando dos monstros do lixo que não existem. E ninguém tira ela de cena ou fala pra ela calar a boca. Não, todo mundo aceita na moral. E esse foi Mona Vampiro. É um daqueles desenhos que é bem produto de sua época. Eu digo isso pois não vai funcionar com as crianças de hoje em dia. E quem tem um pouco mais de 10 de QI não vai gostar do desenho, porque vai ficar todo o tempo questionando tudo que acontece em todos os episódios, porque não tem nada nesse desenho que não é questionável. Então por isso que funciona com as crianças do início dos anos 2000, pois não tinha muito politicamente correto nos desenhos, já que esse desenho tem uns momentos bem tenebrosos. E criança não é de ficar se questionando, então funcionava. Mas na minha opinião, seria muito melhor se no final de cada episódio, os pais da Mona explicassem pra ela algo que ela confundiu dentro da mente dela. Como por exemplo no episódio que eu analisei, aonde ela acha que a bebê tá hipnotizando os adultos, porque sempre que um adulto chega perto dela, eles fazem vozinha e caretinha. Aí o pai dela poderia muito bem chegar nela no final do episódio e explicar do porquê que os adultos fazem isso. Mas em vez disso, o desenho simplesmente concorda com as besteiras que a Mona faz. O desenho tem um monte de episódio, um monte de temporada, então provavelmente no seu local de origem ele fez um certo sucesso. Durante toda a review eu não comentei, mas esse traço me dá um pouco de estranheza, principalmente quando a Mona se aproxima da tela. Se inscreva no canal para não ficar que nem eu, sem o controle. Eu não sei o que falar no final para finalizar o vídeo, então sei lá, falaria adeus. Adeus. Pera aí, não desliga não.